Olá, querida criança, tudo bem? Que bom! Eu sou a professora Adriana Vieira. Sou professora do 5º ano E. Estarei aqui hoje explicando para vocês sobre 2 gêneros textuais bem importantes e muito usados, tá bom? E isso, como vocês estão vendo, são os gráficos e tabelas. Ótimo! Vamos conhecer as principais características, os elementos que compõem, aonde eu posso encontrá-los. Ótimo, então vamos lá? Os gráficos, vamos começar pelos gráficos. É um gênero textual muito presente em vários tipos de texto. Vocês devem estar habituados a lidar com gráficos, principalmente nas aulas de matemática, geografia, história, ciências e mesmo em língua portuguesa. Mas professor em língua portuguesa, sim. Na leitura de reportagem, pesquisas, enquetes e outros gêneros textuais. Mas de que é composto, professora? O gráfico. Ele é composto basicamente por uma linguagem não verbal e também linguagem verbal. Não verbal, barras, linhas, cores, curvas, figuras geométricas e números. E a linguagem verbal? Palavras escritas lá nos títulos dos gráficos, denominações, eixos, legendas e dados e informações. Vamos conhecer agora os tipos de gráfico. O primeiro que eu vou estar explicando é o gráfico de colunas, ou também muito conhecido como gráfico de barras. Sim, ele apresenta comparação nos quantitativos em setores, espaço de tempo ou lugares. Vou mostrar para vocês o primeiro exemplo. Eu coloquei aí os dados, em um gráfico, os prédios mais altos do mundo. Olha que interessante, não ficou visualmente bem interessante observar os dados? Vocês estão vendo, começando num prédio bem alto, mas baixo em relação aos outros, a Torre Eiffel, bastante conhecida, em Paris. Olha a barra maior, ou seja, ainda existe um prédio maior que é lá em Dubai. Esse aí é um gráfico da nossa plataforma Moodle. A barra verde indica a quantidade de alunos que acessaram em determinado momento da aula e a vermelha as atividades que ainda não acessaram. Sim, que legal, Até na nossa plataforma. Temos também um tipo de gráfico conhecido como gráfico de setor ou gráfico de pizza. Por que pizza? Porque ele tem a forma de uma circunferência. Ele também é super útil para agrupar ou organizar quantitativamente dados considerado um total. Vou mostrar o exemplo para vocês, tá? Então, a circunferência ela representa o todo, dividida de acordo com números relacionados ao tema abordado. Por exemplo, vemos aí as espécies de animais ameaçados de extinção. A cor clara, indicada por esses 250, são os animais preservados. E a cor escura são os animais ameaçados de extinção. Sim, o quantitativo deles. Muito, Temos também o gráfico de linhas. Ele também é conhecido como gráfico de segmento e é utilizado para exemplificar parâmetros de evolução e regressão. Ou seja, sequências numéricas presentes em certo espaço de tempo. Tá bom? Vou mostrar um exemplo agora para vocês. Vocês vão ver que as linhas, Aí nós estamos vendo a evolução do desmatamento na região amazônica. Na linha horizontal, nós temos os meses, tá? Agosto de 2007, abril de 2009. E na linha vertical, a quilometragem que foi devastada a região amazônica. Fica bem, interessante de visualizar assim. Vamos falar um pouquinho agora de tabelas? As tabelas, elas são usadas para organizar algumas informações ou dados. Da mesma forma que os gráficos, elas facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas que separam os dados. Vamos ver agora 2 tipos de tabela, tá bom? Nós temos aí a tabela simples. Ela é usada para apresentar a relação entre uma informação e outra. Por exemplo, um produto e o preço. É formada por 2 colunas e deve ser lida horizontalmente. Vou dar um exemplo. Sabe um exemplo bem legal que eu vou passar aí? Como se fosse assim, na nossa lanchonete da escola. Olha só, nós estamos vendo aí 2 colunas, uma de produto e a outra de preço. Por exemplo, olha lá, chocolate em barra, está na primeira coluna. Do lado vem o preço do chocolate, para facilitar a venda do produto. Legal, E também existe a tabela dupla, entrada, útil para mostrar 2 ou mais tipos de dado, como altura e peso, sobre um item, ou seja, o nome da pessoa. Deve ser lida na vertical e na horizontal simultaneamente.
para que as linhas e colunas sejam relacionadas. Vou mostrar. O exemplo que eu estou mostrando aí, ó, da tabela de dupla entrada, é o exemplo também para facilitar a resolução da nossa atividade hoje da plataforma. Vocês vão lembrar desse exemplo na hora que vocês estiverem fazendo a atividade. Ó, tem o nome das crianças, a altura e o peso, né? Ele citou alguns exemplos aí. Estamos agora encerrando a nossa explicação de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre gráficos e tabelas e consiga, sim, fazer a sua tarefa com muito sucesso. Aguardo você na próxima aula de português. Muito obrigada pela sua participação. Até mais. Tchau.